ao seu coração. Eu pretendo ser bem breve. De forma que eu até mudei. A gente vai primeiro ministrar, depois eu vou fazer aqui os dízimos e ofertas, amém? Josué capítulo 21, versículo 45. Esse é o texto crucial, ou texto base, de tudo que o Senhor tem nos falado, pelo menos ao meu coração e ao coração da minha esposa, no aspecto de vivermos o cumprimento da promessa. Josué, capítulo 21, versículo 45. Amém? Todos abriram aí? Diz a palavra de Deus: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Vamos ler todos? De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Amém? Eu falei para a gente ler todos, mas só eu li. Então, vamos ler todos agora? Se sua versão é VNI, está desta forma. Se sua versão for Almeida, está um pouco diferente. NAA está diferente. ARA está diferente. King James é bem diferente. Mas, pelo menos, a NAA, a ARA e a NVI está bem parecida. Amém? Então, vamos lá. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. De todas as... Foi mais ou menos, né? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, queridos, amados de Deus. Alguém aqui já leu o livro todo de Josué? Quem já leu o livro todo de Josué? Amém. Glória a Deus. Aqui a gente está no final do livro. Quando a gente olha o livro, a gente vê no início, e a pastora ministrou extraordinariamente aqui no sábado, né? A gente vê no início do livro, o Senhor chamando Josué e dizendo que Moisés morreu e que agora ele iria conduzir o povo para entrar em Canaã, a terra da promessa. Amém? Só que esta promessa, você vai encontrar ela não no livro de Josué, mas você vai encontrar ela em Gênesis capítulo 12. Porque esta promessa é feita a um homem chamado Abraão, quando ainda era conhecido como Abrão, que vivia em Ur dos Caldeus, numa terra totalmente idólatra, onde ele vivia num panteão de deuses. E este homem recebe uma promessa para ir para uma terra que ele não sabe, para um lugar que ele não conhece, e ele seria pai de uma multidão, sabendo ou descobrindo que sua mulher era estéril e que a idade estava avançando. Mas Deus tinha feito uma promessa a este homem. Essa promessa passa para o seu filho, Isaac. Isaac passa essa promessa para o seu filho, Jacó. Agora, o seu povo está escravizado no Egito, sai de lá. Passa 40 anos no deserto, porque quando Moisés, e tem coisas na Bíblia, o tempo não dá para lhe explicar, mas se você quiser a gente senta. Moisés faz algumas coisas que parece que Deus permite, mas não aprova. Não tem coisa que a gente permite dos filhos da gente, mas a gente não aprova. Pronto. O que aconteceu? Moisés pegou 12 espias e mandou espiar a terra, mas não foi Deus que disse assim, vai lá ver se é boa. Não, Deus já tinha dito que a terra era boa, emanava leite e mel e que era do povo. Ele disse, será que é? Deixa eu ver como é que é isso. Mandou 12. Dos 12, 10 voltaram, defamando a terra. E por defamar a terra, Deus disse, nenhum deles vai entrar na terra. E passaram 40 anos peregrinando.
até morrer o último, penso eu, dentro do texto bíblico. Mas Josué e Caleb, esses vão herdar. Daí porque vocês pensam um pouquinho no nome do meu primeiro filho, Caleb. Eu amo Caleb, a história de Caleb. Se eu pudesse no cartório mudar meu nome, eu mudaria para Caleb. Meu nome seria Caleb Asaf. Porque são dois personagens bíblicos que eu amo bastante. O que acontece é que Josué está lá, e Josué anda com Moisés, Josué vê todas as coisas, Moisés sobe ao monte, ele fica embaixo, Moisés vai para a tenda, ele fica do lado de fora junto, e ele vira o líder do exército, ele está sempre junto, e agora ele é o líder que vai conduzir o povo. E no versículo 21, ele está entrando em Canaã, ele está vendo todas as coisas acontecerem, e ele declara junto com todos: nenhuma promessa de Deus falhou, nenhuma palavra que Deus disse caiu, tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. Tudo que Deus promete, ele cumpre, amém? Se Deus fez promessa para você, ele vai cumprir. Então, quando a gente chega no final desse livro, nós encontramos esse testemunho aí poderoso desse homem. Ele falando que Deus é absoluto, que Deus é supreme, que Deus é supremo, que Deus promete, ele cumpre ao seu povo. Agora, ele não está dizendo isso quando o povo andou no shopping. Ele está dizendo, Marcelo, depois do povo passar anos no deserto, anos de luta, anos de guerra, anos de desafios, anos de incertezas, anos do será que é. Aí ele olha para a nação de Israel e ele diz esta palavra: nenhuma palavra do Senhor caiu por terra, foi deita como descaso. Eu não sei se você está em deserto, não sei se você está em luta, não sei se você está em guerra, eu não sei que caminho você está, mas nenhuma palavra que Deus promete vai cair. Todas elas vão se cumprir. Amém? Você vai entrar na sua terra da promessa. Amém? E o Senhor vai entregar na tua mão, como entregou na mão daquele povo. Havia gigantes naquele lugar, havia muros, né? A gente viu isso domingo. Haviam reis que eram inimigos, haviam batalhas inesperadas, como a de Ai, né? Que uma cidade pequena, eles esperavam a vitória, porque já tinham derrubado Jericó, mas sofreram em Ai. Havia muita coisa ali naquele percurso, mas havia, além disso tudo, a promessa de Deus para eles. Há muita coisa na nossa jornada. O ano está acabando, irmão. E se você olhar para o início, você diz assim, passou rápido. Se você olhar para a vida, para os dias de hoje, para esse próprio ano, sem precisa nem contar toda a história, você vai olhar e vai dizer, meu Deus, quantos desafios, quantas coisas, quantas dificuldades. Meu Deus, isso ainda que não se cumpriu, mas vai se cumprir, né? Essa guerra, eu não esperava esse conflito acontecer, mas aconteceu. Eu não esperava. Meu filho é muito amado no trabalho, Asaf, totalmente amado no trabalho. As pessoas se apaixonam por Asaf no trabalho, mas de repente eu estou em casa, eu olhei para ele, a minha esposa teve o mesmo sentimento, e incrível que ele também teve, e eu disse, eu acho que Asaf vai perder o emprego. E de repente, quando eu chego em casa, a moto dele está lá. Eu já subi certo, eu disse, que foi, te demitiram? Aí ele começou a rir, disse, não é, me demitiram. A mãe, quando chegou, disse, ó, demitiram ele. Ela disse, eu já sabia. E ele disse, eu também pensava nisso, mas na empresa criou um redemoinho. Todo mundo, Asaf, você foi demitido? Não, 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 leva ele para o meu setor, contrata ele de volta. Não, por que não me falaram? Outras lojas ligando, dizendo, não. Rapaz, como é que vocês demitiram ele aí? Não, me dizia que eu trazia ele para cá. Asaf, não tem problema não, a gente vai trazer você para a empresa tal, a gente vai organizar. Ele ria e disse, não, irmãos, foi Deus.
Foi a mão de Deus para algo diferente, chamado posicionamento. Era Deus me levando para eu me posicionar em algumas coisas da minha própria vida. Sabe, a gente às vezes olha e são guerras que a gente nem espera. Batalhas que a gente diz assim, como eu estou travando isso? É assim que funciona na nossa vida também. Deus tem uma promessa, mas a batalha aparece, né? Porque Deus não nos prometeu a ausência de batalha. Deus não nos prometeu a ausência de conflito. Tem gente que pensa assim, eu me converti e agora não vai acontecer mais nada. Eu conversava com o pessoal lá no Revive, né? Aí teve uma pessoa que se endemoniou lá. Aí eu fui orar por ela, tal, depois do processo, que expulsou o demônio, ela disse assim para mim, eu disse, entregue sua vida a Jesus, Jesus é o Senhor soberano. Ela disse, se eu entregar a minha vida a Jesus, eu não me manifesto mais não, o demônio não vem mais não, ele não aperreia mais minha vida não. Ele queria, perceba, tanto se libertar daquilo que ele entendia só o seguinte, eu vou entregar minha vida a Jesus para não sofrer isso. Não é porque Jesus é suficiente, é porque eu não quero mais sofrer o que eu estou sofrendo. Entende a situação? E aí eu comecei a falar para ele e disse, não, irmãos, não é ausência de luta não, você vai ter luta. Há muita gente que vai numa igreja porque não quer ter mais lutas. Há muita gente que você vai em casa, eu não sei quem acompanhou aqui, não precisa levantar a mão, não, levanta, senão tu diz a tua idade. Né? Mas assim, eu vou me denunciar. Eu sou da época que não tinha um telefone. Quem tinha telefone era rico, rico, rico. Aí depois virou um tal de ramal. Foi uma festa. Né? Foi uma festa, não pegou isso não, né? Graças a Deus. Aí tinha um negócio de ramal. Aí você comprava um ramal. Uma ação da Telemar, meu Deus do céu. Rapaz, lá em casa meu pai comprou algumas, a gente já pensava que estava rico. Porque era caro. Aí, depois de um tempo, veio, né, aquele celular tijolão. Mas antes disso, tinha um telefone, né, de ficha. Né, orelhão. Era uma benção, né? Estão acompanhando aí o processo, né? Dentro dessa situação. Então, eu sou dessa época que viveu essa situação de que quem tinha um aparelho em casa estava frito, porque todos os vizinhos davam o número da sua casa. E tinha os irmãos, os parentes que eram de outro estado, ligava para você e às vezes quando era fora do país, que tinha um fuso horário, chegava para você de que horas? De madrugada. Então, o teu vizinho vinha para a tua casa para você poder resolver aquilo. Então, era uma época que também a gente decorava números, né? Porque hoje em dia, se eu perder meu celular, estou frito. Se acontecer alguma coisa na rua, liga para quem? Eu não sei o número de ninguém. Eu não sei se passa isso com você. Mas eu vivia essas coisas, vivo, né? Essas coisas em mim. Né? Então, voltando, era uma época de dificuldades nesse aspecto, era uma época que tinha uma dificuldade de comunicação. Hoje a gente não tem, porque todo mundo tem um smart, todo mundo tem um celular, todo mundo vivencia qualquer coisa. Então, é uma época diferente dos dias atuais. Os dias atuais, a coisa é agora. Os dias atuais, a coisa é urgente. E por causa dessas coisas, a gente acha que não vai passar por lutas. A gente acha que não vai passar por dificuldades. Porque o que a gente quer, a gente consegue conectar. Deus prometeu para este povo que Ele estaria presente.
Ele prometeu para este povo que ele trabalharia neles, mas não prometeu a ausência de conflitos, a ausência de lutas. E a gente precisa entender que nós vamos passar por essas lutas. O que é que Deus prometeu para o povo de Israel? O que Ele promete para mim e para você? A sua presença. A presença de Deus basta para a sua vida. Amém? O que Deus prometeu para esse povo? A direção. O que Deus prometeu para esse povo? A vitória. E nós precisamos entender cada uma delas. Então, a primeira coisa que nos pula aqui nesse texto é que Deus tem um tempo profético da sua promessa para nós. A Bíblia diz assim: nenhuma promessa falhou. Nenhuma promessa falhou. Você tem promessa de alguém para a sua vida e falhou? Eu tenho algumas. Eu acho que eu já contei algumas aqui, né? A gente tinha um sítio, meu pai criava porco, criava gado, criava peixe. A história minha com meu pai é incrível. Ainda bem que está registrada. Eu vou relembrar ele. Não, no céu não tem como relembrar, né? Meu pai inventou de criar gado, e na época eu militar, ajudei ele financeiramente falando, ele vendeu o gado todinho, eu não vi um centavo. Meu pai inventou de criar peixe, eu fui ajudar ele no peixe, eu não lembro se eu comi 2 peixes. Aí, antes de morrer, ele estava querendo camarão. Eu já estava indo para o Rio Grande do Norte para preparar um viveiro de camarão, meu pai. Mas a do porco foi a pior, porque a do porco, eu adolescente, ia buscar lavagem lá no Cais de Santa Rita. Andava quase 3 quilômetros, Sandro, é mais. Com um galão nas costas, quem é do interior sabe o que eu estou falando, né? Aquela madeira, Ana, com uma correntezinha aqui que pega um galão de um lado do outro, desse latão de lavagem, sobe ladeira, desce ladeira de barro para chegar para levar comida para o porco. Aí ia para a Ceasa buscar pasta lá na Ceasa, sacos e sacos de repolho para dar para o porco. Quando o porco estava bonitinho, gordinho, meu pai vendia. E eu não desfrutava, mas ele dizia que o porco era meu, ou seja, as promessas dele falhavam. Mas as promessas do Senhor não falham, irmãos. O que Deus promete, Ele cumpre. O que é que isso significa? Significa pelo menos 3 coisas que eu coloquei aqui. Primeiro, Deus não trabalha com promessa pela metade. A gente às vezes diz, tá bom. A gente às vezes, não, já está legal. Você lembra de Abraão? Abraão, quando teve Isaac, Deus disse, olha, vou cumprir a promessa. Vai ser Isaac, ele tinha Ismael. Vai ser Isaac, o que é que ele fez? Vocês lembram? Ele diz, Deus, quem vai ser o meu sucessor? Será que vai ser o filho do meu servo Eliezer? Deus diz, sai da tenda. Olha as estrelas, conta. Tua geração será assim. Olha a areia da praia do mar. Aí ele fica naquela e Deus diz, nesse mesmo tempo, ou seja, daqui a próximo de 1 ano, Sara terá um filho. Isaac vai nascer. O que é que ele diz? Deus, eu já andei muito. Tá bom em Ismael. Cumpre em Ismael. Ismael não está aí? Às vezes a gente é assim ou não? Certo, tá bom isso aqui. Eu já alcancei. Né? E a gente usa as maiores desculpas. Não, porque eu já estou velho. Não, porque isso aí já não me faz mais não. Não, porque eu estou em outro tempo. Né? Sendo um pouquinho mais moderno, que não vou chegar na modernidade de hoje, eu estou em outra vibe, né? Porque hoje já tem outro nome, né? Que eu não sei ainda. Então, eu estou... Não, o tempo é outro. Cada vez a gente vai, se acostuma com alguma coisa, às vezes se acostuma até com a dor, se acostuma até com o sofrimento, se acostuma até com a angústia. Sabe, eu estou passando por isso, mas está bom. Eu já vivi. Ei, não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que suas promessas não fiquem pela metade. Todas elas não vão falhar. O que Ele começou,
ele vai terminar. Né? Talvez hoje eu esteja naquele momento muito nostalgia, mas eu lembro de uma música lá de trás que dizia: Deus começou boa obra em mim, Deus começou boa obra em você, é fiel para completá-la, é fiel para completá-la, ele já começou, é fiel para completá-la em mim. Né? Não era do tempo de vocês não, já percebi. Né? Era só do meu mesmo. Mas Deus começou e ele é fiel para completá-la. Se ele disse algo, ele fará. Se Deus disse que vai fazer algo no teu casamento, ele vai fazer. Se Deus disse que vai fazer algo na tua empresa, ele vai fazer. Se Deus disse que vai fazer algo na tua juventude, ele vai fazer. Porque o que Deus promete, ele cumpre. Se Deus liberou uma palavra, a palavra vai se cumprir. Sabe, irmãos? É assim que Deus faz. Eu lembro de um episódio que me deixou meio em casa. Eu disse: rapaz, e se for correr da minha cabeça? Eu acho que alguns lembram aqui num culto aqui, eu senti de Deus dizer: irmãos, Deus vai lhe abençoar tanto financeiramente que você vai achar dinheiro. E eu declarei isso, pronto. E daqui a pouco uma irmã me ligou, Elizabeth, esposa de Jairo, disse: pastor, eu achei R$50 na minha calça. Aí eu disse: amém, né? Cumpriu. Mas peraí, ela botou esse dinheiro na calça, foi lavar a calça, achou, um achado, né? Aí outro irmão, acho que foi o diácono Walter, não sei, disse: eu estava aperreado, porque eu tinha colocado dízimo dentro de um livro, não sabia que tinha colocado no livro. E eu procurei por tudo que é canto, eu disse: Senhor, dízimo do Senhor, e chateado e tal. Até que eu peguei um livro, quando eu abri, o dinheiro estava lá. Só que Esmeralda e Aurélio, que hoje estão onde o vento faz curva, no interiorzinho lá perto do Acre, eles disseram para mim: Esmeralda, né? Alguém ligou para ela, pagou as passagens, ela foi para São Paulo, deu uma oferta na vida dela, que ajeitaram o carro, reformaram a casa e voltaram com dinheiro. Eu disse: Deus é fiel para completá-la. Se Deus tem uma palavra, irmãos, ele vai sustentar ela até o fim. Então, se você tem, creia. Creia. Hora ou outra tem alguém dizendo assim: sabe aquele dia que você pregou e falou aquilo, aí eu fico procurando na mente, porque eu lembro de alguns sermões. Eu disse: lembro não, irmão. Aconteceu do jeito que você tinha falado. Eu disse: porque você acreditou e Deus ministrou o teu coração. Amém? Segundo, Deus não esquece do que falou. A gente esquece, irmãos. Ele não. A promessa pode até demorar, mas ela não morre. O que Deus falou vai acontecer, vai ganhar vida na tua vida, amém? Então creia nisso. Ele pode ter demorado um período, talvez o que ele falou tenha sido atacado no meio do processo, mas não foi anulado. Não foi anulado. Vai se cumprir. E em terceiro lugar, quando o tempo chega, nada impede. Perceba, Mar Vermelho passaram. Olha a trajetória. Deus levanta Moisés numa sarça, esse camarada vem, vai até o Egito, o povo não o conhece bem, e diz assim: ele é novato, e como novato, como é que esse camarada vai viver isso? Aí Moisés diz: ó, faraó, libera meu povo. Libero não, tá bom, então tá aqui. Aí
o cajado vira uma serpente. Os magos vão e faz também uma magia, vira também. Só que a de Arão come todo mundo. Aí agora a água vira sangue. Ah, também faço. Só que todo o território do Egito, a não ser na casa ou no povo hebreus, tudo ficou vermelho. E começa o processo. Ele diz, agora vá, mas vá até onde eu posso ir. Posso ver. Vá, mas deixa as crianças. Vá, mas deixa os gados. Vá, mas sempre. E Deus disse, não, é por completo. Aí eles saem. Quando saem, a mulher de Faraó inflama o coração de Faraó, mas a gente sabe que foi o próprio Satanás. E aí persegue, morre todo mundo no Mar Vermelho. Passa, chega no deserto, não tem água. É água que tem, é uma água que não é boa para se tomar. Deus vai lá, abençoa a água. E todo o processo vai acontecendo, irmãos, de tudo. Deus vai fazendo. Impedimentos e impedimentos vão chegando. Aí vem as muralhas de Jericó. Aí vem os gigantes de Canaã. Vem os opositores, os reis que disseram aqui não. Vem o deserto. Vem todo o passado. Vem pessoas. Mas ninguém, nem nada, impede a bênção de Deus para a vida dos seus filhos. Não tem nada que impeça a bênção do Senhor na tua vida. Amém? Não tem ninguém. Quando Deus determina um tempo profético, o tempo profético vai se cumprir. A terra tem que responder o que os céus declarou. Outro ponto. O cumprimento da promessa é um ato soberano, mas exige de mim e de você posicionamento. Você pode repetir comigo? O cumprimento da promessa é um ato soberano, mas exige um posicionamento meu. Não, o meu você pode dizer mais forte. Meu. Se comprometa aí. Né? Nenhuma promessa falhou. Ou seja, Deus é fiel. A fidelidade de Deus não muda. Ele não anula nada. E tudo que ele promete, ele cumpre, mas precisa que haja um posicionamento. Quando Josué fala dessas promessas, ele não fala em outro lugar, ele fala desta promessa entrando em Canaã. Nenhuma promessa de Deus falhou. O que Deus disse lá a Abraão está se cumprindo aqui. Nós estamos posicionados no lugar da promessa. Um dos grandes problemas nossos é que Deus diz uma promessa para nós e nós cruzamos o braço e dizemos, vai se cumprir. Vai, mas você vai ter que descruzar o braço. Vai se cumprir? Vai, mas você vai precisar caminhar diante daquilo. Irmãos, Deus prometeu, e a gente já viu esse testemunho aqui. Deus fez promessa na vida da diaconisa Marielle. Mas ela e o Eudes foram lá pegar pessoas para dar aula de reforço, para pagar a faculdade, para vir de madrugada, para viver a bênção que Deus estendeu para a vida deles hoje. Às vezes a gente acha que eu vou cruzar os braços, ou, não, peraí, eu vou vir todo o culto para a igreja e eu vou me ajoelhar aqui e vou ficar, Senhor, obrigado, 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 obrigado. Irmãos, eu vou precisar me posicionar, fazer o que Deus colocou para eu fazer, porque a palavra oração ela é composta. Ela tem que ter uma ação. Eu tenho que me posicionar em Deus. Eu tenho que viver as bênçãos de Deus. Olha que coisa linda. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Olha que promessa, que eu tenho certeza que todos nós queremos. A Bíblia diz assim, deixa eu fazer, antes de ler o texto. Quantos querem viver uma vida totalmente próspera em todas as áreas? Amém? Bênção dos céus, né? Pronto, então está esse texto aqui.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Quem quer ter mantimento na sua casa? Né? Quem quer comer queijo do reino todo mês, sem precisar ser só no Natal? Né? Porque é só no Natal, né? E uma fatiazinha, porque o negócio está sério, olhe lá, né? Está meio difícil, né? Mas a gente quer, né? Então, mantimento da minha casa, você poder comer o que você gosta. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto. Nisto o quê? No mantimento da tua vida. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Você consegue definir bênção sem medida? Eu vou tentar trazer para você. Você já passou ou já viu um lugar que o cano estourou e a água começou a jorrar? Aqui em Camaragibe, uma vez, um duto São Lourenço estourou, irmão. Alagou o bairro. Não sei se já passou isso em casa. Torneira quebrou. Pss, tome água. Corre, vai desligar o registro. E a água está sem medida. Ninguém consegue controlar. Sabe? Ele diz: eu vou te dar uma bênção sem medida. Quantos querem? Então diga: eu quero. Eu quero também. Então está a Bíblia nos ensinando aqui algo interessante. Ele está dizendo que Deus é o Deus que vai trazer o mantimento para casa. Deus é o Deus que vai abrir as janelas do céu. Deus é o Deus que vai derramar uma bênção sem medida. É isso que o texto está nos ensinando. O que o texto não está dizendo é que Deus está interessado apenas no que eu entrego ou no nosso valor. Há muita gente que entende errado e pensa que Deus está aqui dizendo: eu estou interessado no que você dá. Eu estou interessado no teu montante de dinheiro. Eu estou interessado no valor que você vai passar. Não. Deus está interessado na tua motivação. Deus está interessado no teu posicionamento. Deus está interessado na entrega do teu coração. Porque o ato de trazer um dízimo e uma oferta aqui é o mesmo ato lá de trás. Nunca foi simplesmente um ritual financeiro, uma entrega de valores, mas uma declaração espiritual de alguém que se posicionou em Deus. Quando eu me posiciono corretamente diante de Deus, esses princípios vão fazer parte da minha vida. Porque eu estou revelando um governo. Eu estou me posicionando dizendo: quem governa a minha vida não é o dinheiro. Quem governa a minha vida não é mamon. Quem governa a minha vida não é o salário. Malaquias está dizendo aqui: eu não dependo do meu salário. Porque a gente fala assim: se eu não trabalhar, né, no final da semana, e eu não estou aqui de forma nenhuma fazendo apologia, e de forma nenhuma, porque a Bíblia vai dizer em Provérbios: vai ter com a formiga ao preguiçoso. Então eu não estou fazendo apologia à preguiça. Mas Mateus 6, ele nos mostra que Deus é quem abençoa. Olha os lírios, olha os pássaros. Não faz nada, não semeia, não planta, não faz coisa alguma, mas Deus o alimenta. Então Deus está dizendo que o sustento é dele, mas eu tenho que me posicionar nele. Malaquias está confrontando o povo aqui, irmãos, não por falta de religiosidade, mas por falta de fidelidade, falta de posicionamento. Eu quero o cumprimento da promessa, mas eu tenho que me posicionar. Observe, se você já leu a Bíblia, é uma boa coisa fazer, é ler a Bíblia. E se você já leu o texto de Malaquias ou qualquer outro texto, você vai perceber que este texto é o único
possivelmente texto na Bíblia, que Deus bate no peito e diz: faça prova de mim. Porque ele diz assim: fazei prova de mim, se eu não vos abrir. Quando eu me posiciono numa fidelidade, quando eu me posiciono em me colocar diante de Deus, quando eu me posiciono dentro da promessa, Deus é o Deus que vai ofertar de uma forma profética para a minha vida. A declaração é essa. Quando eu me posiciono, quando você é dizimista e ofertante, você está dizendo para Deus que você não é comandado pelo seu salário. E aí, meu irmão, a Bíblia ela é rasgada nisso, né? Porque diz que Deus vai nos dar a 100, a 60, a 30 por 1. Ele começa por 100. A Bíblia diz que Deus vai nos dar uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Eu sei que o texto está dizendo uma outra coisa, para não dizer que eu estou dizendo uma heresia, mas parafraseando, a gente entende o que o texto está dizendo para a gente nesse princípio. É uma entrega de confiança. Quando eu confio, Deus cuida do restante. Por isso que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Então hoje o Espírito Santo continua do mesmo jeito. Ajustando e buscando posicionamento meu e seu para vivermos as promessas de Deus. Israel não recebeu a promessa no Egito. Israel não recebeu a promessa no deserto. Israel não recebeu a promessa em Jericó, nem em Ai, nem no meio do percurso. Ele recebeu a promessa quando eles atravessaram o Jordão e entraram em Canaã. Posicionamento. Nós temos que nos posicionar naquilo que Deus vai nos dar. Amém? Tome um posicionamento. O problema de muitos da gente é que a gente quer a promessa, mas sem transicionar. A gente quer a promessa, mas a gente não quer fazer a travessia para receber a herança. A gente não quer passar o Jordão, a gente não quer tomar uma posição. A gente quer a conquista, mas não quer a guerra. Precisamos guerrear, porque Deus dá para os filhos que confiam. Amém? Fica de pé. Quantos aqui tem menos de 40 anos? Menos de 40? Amém? Tem um bom grupo. Deixa eu dizer para você. Esse povo passou mais tempo do que você tem de vida no deserto. 40 anos. 40 anos. É um bom tempo. Mas o destino final deles não era o deserto. Eu não sei quanto tempo você está passando por essa circunstância que você talvez esteja passando. Mas o fim de Deus para você não é este. É o cumprimento da promessa. O que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Quando eu casei, possivelmente minha esposa, pela ciência, não poderia me dar filhos. E antes de casar, eu fiquei sabendo disso, e ela também. Os exames mostravam isso. E o nosso pastor nos reuniu e disse: olha, você tem sonho de ter filho e ela tem sonho de ter filho. E se não vier, como é que vai ficar o casamento de vocês? Vocês têm certeza disso? Éramos novos. E eu disse: Deus vai nos dar. Ou a gente adota, mas Deus vai nos dar filho. E oramos, e cremos na promessa.
Menos de 2 meses de casado, ela engravidou. Caleb. Passou pouco tempo, Asaf. Foi a hora de ajoelhar e dizer: Deus, já está curada. Na bênção do Senhor. Glória a Deus, senão eu vou ter que abrir a creche do papai. Porque todo ano vai vir um. Deus derramou a bênção. Na verdade, antes disso, possivelmente a medicina disse que não era nem para eu nascer. Mas hoje eu posso brincar com meu neto. Irmãos, quando Deus tem uma promessa para a sua vida, não tem quem impeça. Ela vai se cumprir. Mas eu e você precisa se posicionar. Amém? Se posicione. Meu filho disse: Paiinho, eu vou passar na PM. Eu disse para ele: infelizmente você não vai passar na PM. Disse: como é? Eu disse: não vai não. Você vai passar na PM quando você começar a estudar. Você vai passar na PM quando você parar aí, ó, e gastar um período com a cara no livro. Você vai chegar lá. Porque as pessoas pensam que às vezes a coisa acontece assim, ó, por osmose. Você vê a diaconisa Marielle com o esposo na benção. Glória a Deus, estou usando eles como exemplo. Você diz assim: ah, menino, que bom. Ah, porque a vida... Vai olhar lá atrás, irmão. O que se posicionou, né? Ah, é tão legal o pastor pregar. É. Eu queria que você viesse comer o quilo de sal, lá do início. A gente tem que parar e pensar: se eu me posicionar, Deus vai me abençoar. E aí dá um sorriso para alguém aí, porque tem uma boa notícia para ela. Diga: tem uma boa notícia para você. Ainda dá tempo. Diga para ela: se você está se posicionando, mantenha. Se não está, comece. Porque a promessa de Deus para a sua vida não vai ficar pela metade. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você nesta hora. Eu quero orar com você. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Senhor, eu não sei quanto tempo tem cada filho, cada filha aqui esperando pela promessa. Eu não sei quantas noites, eu não sei quantos dias, quantas horas. Eu não sei que fase está do processo. Eu não sei quantas guerras travadas. Eu não sei quantos obstáculos, quantos impedimentos. Eu não sei quantas coisas vieram, Deus, e tirou o ânimo. Tentou saquear o ânimo. Tentou abalar e roubar a fé. Eu não sei, meu Deus, quantas coisas vieram para tentar fazer eles paralisarem e ficarem no deserto e morrerem no deserto. Não, Senhor. Só morrem no deserto os que desconfiam de Ti. Só morrem no deserto os que murmuram contra a Tua promessa. Mas aqueles que se posicionam, aqueles, meu Deus, que fazem feito a Piracema, vão na contramão, andam contra a correnteza. Esses vão viver o tempo do cumprimento da promessa. Nada, nenhum obstáculo vai roubar a vida dos teus filhos. Eu oro pela vida deles, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nessa hora dizimar e ofertar com alegria ao Senhor. Então dá um aplauso a esse Deus maravilhoso. Aleluia. Amém? Se você continua confiante, Deus continua te abençoando. Na verdade, Deus é o abençoador. A bênção já está estendida.